Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para dar continuidade aos trabalhos dessa disciplina, continuando a unidade 1 que a gente iniciou no vídeo anterior. Então, retomando a nossa disciplina, Fundamentos e Metodologia da Educação Especial Inclusiva, nós vamos focalizar hoje na videoaula 2, dando continuidade à unidade 1. E nessa unidade 1, nós vamos desenvolver aquela atividade substitutiva, que é a antiga atividade coletiva, e o Fórum 2. Tem um objetivo que foi identificar os princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo, aspectos jurídicos da educação especial na educação básica, bem como o acesso de alunos com deficiências a escolas e classes comuns da rede regular. Aqui nós temos a questão dos tópicos e vamos só dar continuidade. De acordo com a Aranha 2000, é possível identificar na história de tratamento de pessoas com deficiência 3 maneiras bastante distintas de atendimento. Isso em função da natureza dos serviços prestados e que pode ser considerado como paradigma. São eles. Então, com relação a esses paradigmas, esses modelos, nós temos aqui o da institucionalização, que ele tem como fundamento proteger os deficientes, criando ambientes especiais para eles. Nesses ambientes, os deficientes são separados de suas famílias e do convívio social, com as pessoas que o rodeiam. E nesse modelo, os deficientes são colocados e mantidos em ambiente onde se realizam atividades e práticas consagradas como atendimentos especializados. Tal paradigma é fortemente criticado, pois segrega o indivíduo, aumenta seus transtornos e resulta em bloquear a sua interação e o convívio social. Então, nesse modelo de assistência, com o deficiente, a gente percebe que ele não tem avanço, ele não é colocado a sua deficiência em prol de ajudar ele se aproximar dos demais. Ele simplesmente é segregado. Aí depois vem o paradigma de serviço. Ele implica num regime de semi-internato ou de externato. Nesse modelo de paradigma, os programas oferecem treinamento que os capacitem para o convívio na sociedade. Daí ampliou-se sobremaneira os atendimentos destinados a pessoas deficientes. Também, é um modelo que a gente percebe que ele não tem nada a ver com a inclusão, porque, de uma certa forma, o deficiente é tirado do convívio social, porque ele é treinado para voltar para a sociedade, não colocado junto com as pessoas ditas como normais, entre aspas. E aí vem o paradigma do suporte, que trata-se efetivamente de uma evolução natural do paradigma do serviço. Implica na preparação do indivíduo do deficiente em ambiente, paradoxalmente segregado com a finalidade de inseri-lo mais tarde ao convívio social propriamente dito. Existe uma crítica muito forte a esse modelo, que levou à construção de novos modelos e práticas que tivesse como objetivo garantir a participação efetiva e contínua dos deficientes no espaço comum da comunidade. Então, a gente percebe que esses paradigmas, esses 3, eles não estão totalmente voltados
para uma sociedade inclusiva. E hoje o que se busca amplamente é combinar atendimento especializado e o convívio social aberto como forma de aferir mútuos benefícios. Então, não existe necessidade de tirar essas pessoas do convívio de suas famílias e da comunidade. O paradigma da inclusão, ele traz em seu bojo a questão de estimular essas pessoas no próprio ambiente no qual eles estão inseridos. Aí nós vamos passar para essa questão do jurídico, né? Como aplicar eficazmente o princípio da igualdade no campo jurídico. O Aurélio, né, coloca que equidade, justiça, igualdade moral, relação entre os indivíduos em virtude da qual todos eles são portadores dos mesmos direitos fundamentais que provêm da humanidade e definem a dignidade da pessoa humana. Então, o que é isso, o princípio da igualdade? É que todos, perante a lei, têm os mesmos direitos e deveres. Para aplicar tal princípio no campo jurídico, uma das principais preocupações é se alcançar a justiça. Essa não é uma tarefa simples, pois o grande dilema é saber em qual hipótese deve-se tratar igualmente o igual e desigualmente o desigual, que pode configurar, em certos casos, uma conduta discriminatória. Porque a gente tem observado vários aspectos onde as pessoas procuram a justiça para ressarcir, né, até em questão financeira, por discriminação, preconceito, não só no caso das pessoas com deficiência, mas pessoas que são socialmente diferentes, né? Daquela sociedade tida como uma sociedade ideal, normal. Então, no campo jurídico também é complicado para essas pessoas, né, o jurista, alcançar essa justiça, né, devido ser muito complexo essa questão da pessoa que não é igual, né, porque ninguém é igual. Para Oliveira, 2008, mesmo havendo a constante garantia nas constituições em geral em relação à igualdade, como é o caso do Brasil, passou a surgir convenções e tratados internacionais reafirmando o direito de todos os seres humanos à igualdade, dando especial ênfase à proibição de discriminação em virtude de raça, sexo, religião e deficiência. Como havia falado anteriormente, né? Esses tratados, né? Essas cartas que foram elaboradas em comum acordo com os países, elas trazem esse direito para as pessoas, né? E que as pessoas não sofram nenhum tipo de discriminação com relação à etnia, a sexo, à religião, à deficiência, e a gente está caminhando aí tentando colocar em prática esses documentos legais. Para saber se um tratamento diferenciado é válido ou é uma forma de discriminação, basta que apliquemos os seguintes critérios que foram extraídos em sua maioria de tratados e convenções internacionais já ratificados pelo Brasil. Aqui o primeiro, necessidade de identificação do fator adotado como motivo de diferenciação. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é observar qual é o fator que está diferenciando essa pessoa dos outros, né? Por exemplo, se é a raça, relacionada à raça, se é relacionada ao sexo, né?
Então, a gente tem que primeiro identificar este fator, deixar claro. O segundo, não admissão de tratamentos desiguais, com base direta ou indireta em atributos subjetivos do ser humano, que é a raça, sexo, religião, crença, deficiência, língua, opinião política, origem nacional, filiação, entre outros, que tenham por objetivo ou resultado a anulação ou impedimento, o prejuízo ou a restrição do reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, observada essas questões, já é um ponto em que os juristas já vão identificar essa questão da jurídica com relação às pessoas tidas como diferentes. Admissão de exceções a essa regra, desde que possam ser identificados objetivamente, pois dizem respeito apenas à interdição, em caso de pessoas com deficiência, e à proteção do direito à vida, cabendo ainda, neste último caso, a análise da razão medida. O próximo, que é a possibilidade de adoção de medidas especiais, discriminação positiva, desde que não sejam relacionadas à religião ou crença e que vise a facilitação do gozo ou exercício do direito e não a negação. Então, a pessoa tem direito, né, igual a todos, e esses direitos eles têm que ser mantidos. A necessidade de que tais medidas sejam razoáveis ou proporcionais, que não impliquem manutenção de direitos separados, que a pessoa interessada ou seu responsável não esteja obrigada a aceitar tal tratamento diferenciado ou mesmo a preferência e que eventuais medidas afirmativas sejam temporárias. Os juristas, sempre que se depara com alguma forma de tratamento diferenciado, se valem de critérios semelhantes a esses, mais ou menos completos, para saber se estão diante de um tratamento discriminatório. Eles fazem isso com frequência em relação a tratamentos diferenciados que dizem respeito, por exemplo, à forma de remuneração em serviço público, a cotas em vestibulares, entre outros. A gente sabe que hoje a pessoa com deficiência ela já tem um percentual, né, que garante e a concursos, né, a serviços e também as cotas em vestibulares. Só que existe também algumas regulamentações para que se prove, né? Então, não é só você chegar lá e falar, por exemplo, eu sou quilombola, eu tenho esse problema. Tudo tem que ser comprovado, porque esse tratamento diferenciado, ele precisa ser colocado em evidência para que a pessoa não perca esses direitos que são garantidos por lei. A qualidade dos recursos humanos e do espaço físico de aprendizagem contribuirá e muito para que o ambiente da escola seja propício ao ensino eficaz. O espaço tem que ser acessível, é preciso que as pessoas com deficiência, inclusive aquelas que usam cadeira de rodas, possam usar o mobiliário, cadeiras, mesas, balcões, bebedouros, quadro de aviso, equipamentos, se movimentar por todo o edifício, entrada principal, sala de aula, sanitário, pátios, quadras, parques, biblioteca, laboratórios, lanchonetes, etc. E pela vizinhança. Então, quando a gente, saindo lá do jurídico, que a gente vem para o espaço
físico da escola, a gente percebe que a escola não está totalmente equipada e adaptada para receber essas pessoas. A gente vem observando, né, que as coisas vêm mudando, mas ainda estamos caminhando para melhorar esse espaço. E também o currículo, né, o currículo inclusivo. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre esse currículo inclusivo. Também com relação à escola, o entorno da escola, o percurso que o aluno faz para chegar à escola, as ruas, o meio de transporte utilizado pelo aluno, enfim, tudo se constitui em aspectos importantíssimos para a acessibilidade. Perceber se há guias rebaixadas para as pessoas em cadeira de roda, travessia de pedestres sinalizados, semáforos sonoros para cegos, pontos de ônibus que permitem um embarque seguro e calçadas conservadas e livres de canteiros de flores, postes, caixas de correio, orelhões e banca de jornal mal posicionados. Muitas vezes nem percebemos, mas nesses obstáculos pode representar uma verdadeira Olimpíada para as pessoas com deficiência. Então, eu gostaria de pontuar nesse tópico aqui com relação à questão desses impedimentos. Pelo menos no convívio aqui na minha cidade, a gente percebe que os passeios não são considerados para pessoas com necessidades, porque os donos de bar, os donos de botequim, né, as praças, eles usam esses espaços para distribuir cadeiras, né, onde as pessoas vão para sentar e se divertir, e não consideram que esses pedestres cegos com deficiência, que eles precisam também circular naquele ambiente. Então, é interessante não só a gente pensar na questão do aluno, né, para chegar à escola e chegar à sua casa, mas também que essa acessibilidade ela tem que ser para todos, né, de forma indiscriminada. Então, a gente que é formador de opinião, a gente sempre está batendo nessa tecla. Aí, conforme SASAC 2003, no ambiente onde pessoas em cadeira de roda, ou pessoas cegas e surdas, circulam de maneira autônoma e segura, todos se beneficiam, porque se locomovem com menos esforço e mais conforto. Então, no espaço onde todas as pessoas estão de bem com a vida, é claro que vai ser melhor para todo mundo. As pessoas surdas e cegas, né? Elas são pessoas iguais a nós, né? A todos nós, não existe nenhuma diferença, e elas precisam estar ali se locomovendo e desfrutando também de todos os privilégios, né, da comunidade e da escola. Aí nós vamos pontuar sobre a construção de sistemas educacionais inclusivos, no caso das adaptações arquitetônicas, né? Aí nós vamos ver o primeiro ponto, que são portas e corredores mais largos, de 80 centímetros. Construção de rampas com a inclinação adequada segundo a norma da ABNT, com corrimãos e mureta para impedir que a cadeira caísse. Elevadores quando for possível. Sanitários que permitam entrar e fazer a volta com a cadeira de rodas,
com vaso sanitário da altura da cadeira de rodas, com pias que permitam o encaixe da cadeira de rodas e manuseio confortável da torneira, com a porta sem mola, que abre para fora e com indicação de feminino e masculino, de cor contrastante, de fácil reconhecimento e com tamanho bem visível. Pisos antiderrapantes. Então, essas aí, né, são primordiais, porque não tem como o cadeirante utilizar um banheiro, né, tido como normal, porque fica difícil para ele se locomover lá dentro e não tem conforto nenhum, né? É preciso que, principalmente, as escolas estejam adaptadas a isso. Aí, com relação à biblioteca e sala de leitura, né? Ou sala de leitura. Acesso físico sem desníveis ou catracas, mesa onde se encaixa cadeiras de roda, acesso virtual via computador, internet, acervo em braille, fitas, cassete, CD-ROM, serviço de orientação estimulante adequado às necessidades dos diversos tipos de usuário, prazo prolongado para devolução. Então, a gente está vendo aí que tem que ter uma certa adaptação também nas bibliotecas. Cartões de autorização para que terceiros retirem e devolvam livros, assistentes para acesso ao acervo, assistentes para leitura, leitores de livros para cego, lupas ou lentes de aumento, intérprete de língua brasileira de sinais, né, que é o Braille, salas de vídeo com televisores com sistema de legendas ocultas para seus usuários surdos. E aqui nós vamos para os parques infantis, né, que são acessíveis a todas as crianças. Nesses parques infantis, o ideal é que todos os brinquedos sejam acessíveis a todas as crianças. No entanto, existem poucos brinquedos desse tipo no mercado. Uma maneira de contornar esse problema é capacitar pessoas para ajudar crianças com deficiência a usarem com segurança os brinquedos existentes. Então, como capacitar essas pessoas? Através de cursos, né? Inclusive também, né? Já existe a formação na área de educação especial, tem específico também, né? Para surdo, e a questão da utilização do braille, né? E essas pessoas capacitadas, elas irão auxiliar as crianças onde não existem esses brinquedos ideais. Aí, essas adaptações necessárias para facilitar o uso por alunos com deficiência. Aqui já voltando às escolas, né? Mesas para usuário de cadeira de rodas devem ser mais altas para o encaixe da cadeira de rodas. Apoio para os pés. É importante o aluno ter apoio para os pés quando estiver sentado, para garantir bom posicionamento e não escorregar da cadeira. Um caixote que mantém um ângulo de 90 graus de flexão no quadril e no joelho pode ser a solução, né? Então, a gente pode adaptar, né? Já que se não tiver, a escola já não tiver estruturada. As cadeiras pode serrar-se ou aumentar a altura das pernas da cadeira para que fique de acordo com a altura da criança. Encostos e assentos adicionais, como almofadas, podem ser combinados, se necessário, com apoio de pés. Podem ser colocados cintos que facilitem a posição ereta ou evitem que o aluno escorregue ou caia para os lados. Estes cintos podem ser horizontais, em X, ou que saiam dentre
as pernas para manter o quadril posicionado. Os armários, as prateleiras mais baixas devem ser reservadas para alunos em cadeira de roda. Agora, com relação aos pátios, né, devem ser livres de degraus e demais obstáculos à circulação de pessoas em cadeiras de rodas. O corredor de acesso, se houver, deve respeitar a largura de uma cadeira de rodas para facilitar a mobilidade e evitar acidentes. É o que a gente vem falando direto, né? Banheiros acessíveis. Não existe especificações para a construção e adaptação de banheiros infantis no Brasil. Mas alguns critérios aí da lei, né, RBR, podem ser adotados nos banheiros escolares infantis, tais como largura de porta, tipos de maçanetas, puxadores de torneiras, tipo de espelhos, local e tipo de pia, tamanho do box acessível, etc. Aí, de acordo com o Mittler 2003, a inclusão não abrange simplesmente crianças com deficiência, mas sim todas as crianças que não se adaptam ao sistema de ensino a elas empregado e dá um sentido diferente à inclusão. Então, não só as crianças, né, mas também adolescentes, né, pessoas de meia idade, pessoas já com mais idades, porque essas pessoas também, aí colocando na questão da escola, essas pessoas também estão na escola. Hoje existe a educação de jovens e adultos, e porque a pessoa tem uma deficiência, ela não vai deixar de frequentar a escola, não somente para as crianças, né? Fazendo aí um parâmetro aí. Aí ainda o autor pontua o seguinte, que a inclusão exige que o ambiente educacional seja rico e variado, onde se deve acolher todos os alunos nos diferentes níveis de ensino. A inclusão não significa simplesmente matricular os alunos com necessidades especiais em classes regulares. Como a gente vem pontuando, tem que existir, né? Existe a necessidade de pessoas que estão capacitadas para atender essas crianças, esses alunos, né? Que seja adulto, que seja jovem, né? Pessoas que estão, vamos dizer, num nível menos favorecido, né? Devido à questão da necessidade dele, né? Da deficiência. Não ignorar suas necessidades específicas, mas sim dar ao aluno o suporte necessário para a sua aprendizagem. É o que a gente vai falar depois, né? Vamos dar uma conferida na questão do currículo inclusivo. Fornecer aos professores e às escolas suporte necessário à sua ação pedagógica e condições instrucionais necessárias para a sua viabilização. Então, a gente percebe que os professores hoje já correm atrás, já fazem uma segunda licenciatura em educação inclusiva, já faz uma especialização, mas mesmo assim as unidades, né? As unidades educacionais, elas têm que favorecer essas condições, favorecer cursos de capacitação, né? Mostrar ao professor uma via para atender esse aluno. É preciso que haja uma formação de professores específicas, certo? Que eu já falei, não restringida apenas ao curso de capacitações ou aperfeiçoamento. E aí, como eu falei agora, os professores já vêm buscando uma formação nessa área, uma formação que busca uma reflexão individual sobre a prática em sala de aula, né? O professor já se prepara para atender esse público, né? Esse tipo de aluno, e busque refletir com relação a isso, né? E buscando novas
metodologias para trabalhar em sala de aula, somado ao conhecimento científico existente, né? Porque a gente não pode ter uma prática desvinculada da teoria, porque a gente necessita, né? Você precisa saber sobre seu aluno para você fazer as inferências necessárias para estimular aquele aluno a participar de suas aulas e também que ele esteja preparado para o processo de ensino e aprendizagem. Forma estratégias de ensino mais dinâmicas, inovadoras, para atender não só os alunos com necessidades especiais, mas toda a classe. Então, com relação a isso, eu diria o seguinte, que não só o aluno com necessidade especial, mas os outros alunos sem necessidades educacionais especiais devem estar também preparados e estimulados a aceitar e trabalhar com os alunos com necessidades educacionais especiais. A inclusão é um processo radical no qual há exigência de mudança de paradigma, onde se pretende que todos frequentem escolas regulares sem os auxílios propostos pela integração. Então, não é só integrar o aluno, jogar na classe regular e deixar lá. É necessário que se haja uma mudança, que se prepare para receber esses alunos. Né? A gente sabe que o sistema educacional brasileiro é difícil, né? O professor não está muito valorizado financeiramente. Não, são questões assim de ordem de políticas públicas e até de política partidária mesmo, mas que o professor, quando ele assume trabalhar numa escola, ele vai perceber que ele precisa estar aberto a essas mudanças. E, no mais, os trabalhos já estão lá, né? E estimo bons estudos e até a próxima aula.